Estava de branco, né, gente? A parede branca, meu Deus, que brancão. Não grave vídeo assim, mas eu tô gravando. E aqui uma camiseta gelo, uma blusa gelo. Gente, o intuito não é sobre mim. O intuito aqui é falar sobre alguém que pode, que faz, que pode mudar a nossa vida, a nossa história, que pode, inclusive, nos dar alegria. A mesma alegria, o mesmo gozo que o apóstolo Paulo estava sentindo, sabe onde? Dentro da prisão. Você acredita que ele envia uma carta para o povo, para os filipenses, para a igreja de Filipe? Ele envia uma carta em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, encorajando eles a se alegrarem no Senhor. Você acredita? Preso injustamente, mas mesmo assim declarando: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que sofria ataques e mesmo assim mantinha a obra do Senhor através do apóstolo. Era uma igreja que mantinha a obra missionária do apóstolo Paulo. Então, lá dentro da prisão, veja só como que as coisas de Deus são tremendas. Dentro de uma prisão, um homem se sente livre em Deus. Uma das muitas frases que ele repetia era alegria, regozijo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, frases não de efeito, não frases de impacto para obter likes, não. Ele escrevia o que ele estava vivendo e sentindo de verdade, mesmo preso. Mas a sua alma estava livre. Mesmo preso injustamente, a sua alma estava livre. 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, no que vai contribuir para você se entregar, resmungar, murmurar, se vitimizar? Eu sou o mais miserável, o mais pobre, o mais não sei o quê, o mais derrotado, que o sonho que não, que aconteceu que foi, que deixou de ser. Não vai adiantar. Você vai ficando cada vez mais fraco, você vai sendo sugado. É por isso que a palavra de Deus fala assim, para nós renovarmos a nossa mente sempre, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Também palavras do apóstolo Paulo. É crer mesmo que você não veja, é orar mesmo sem força. Estou orando deitado, não tem problema, o Senhor recebe. Se você analisar à luz da palavra de Deus, todas as pessoas que escolheram, porque é escolha, escolheram confiar em Deus, não estavam em circunstâncias apenas de alegria, não. Todas as pessoas que diziam, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, não eram pessoas que... Aqui é o Davi, no Salmo 21. O rei se alegra na força do Senhor e na sua salvação grandemente se regozija. Ele também estava falando assim como Paulo na prisão. Davi, que foi perseguido pelo seu filho, que queria matá-lo para tomar o trono. O apóstolo Paulo dentro da prisão, preso injustamente. Jó no momento de provação. Todos eles escolheram. Tem uma série de homens e mulheres de Deus. Ana escolheu confiar em Deus mesmo em meio à sua fragilidade, mesmo em meio à sua esterilidade, humilhação. Diante da outra esposa, que naquela época era permitido, né? Naquele tempo, daquele povo. Então Penina zombava de Ana porque ela não podia dar filhos a seu esposo Eucana, mas ela escolheu confiar. Enquanto a outra zombava, ela chorava nos pés daquele que pode resolver os problemas. Independente, irmã, irmão, se você ora deitado, em pé, de joelho ou não, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Talvez você esteja deitado sem força para levantar, mas fala, Senhor, eu estou aqui com o coração quebrantado diante de Ti. Na fonte. Ana foi na fonte.
chorar nos pés de quem pode resolver os problemas. Gente, eu vou ser franca com você. Eu me irrito quando eu vejo que tem gente que vai lá. Ela chora e reclama pro vizinho, pro amigo, pro bar, pro B, pro desconhecido. Ele fala tudo da vida e conta tudo da vida. Eu sei que a gente precisa às vezes desabafar com pessoas, mas ele vai falando aleatoriamente para todo mundo, contando tudo que está acontecendo na sua vida. Isso acontece. Ele não vai pro secreto com Deus. Fala assim, ele não vai falar com quem resolve de verdade. O ser humano muitas vezes deixa por último, falar com Deus, sendo que deveria ser o primeiro. Para nós entregarmos os nossos problemas. A palavra de Deus diz assim, entrega os teus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Tem um amigo, uma amiga que você confia mesmo, que já provou que é digna da sua confiança. Não é errado. Mas se for uma pessoa que não é de confiança, ao invés de te ajudar, pode inclusive atrapalhar. Então, ore da sua maneira, do seu jeitinho, simples. Deus não está procurando pessoas que tenham uma ótima eloquência para orar. Não. Mas Ele quer sinceridade, Ele quer verdade. Eu discordo de uma frase que eu ouvi de um pastor recentemente, de uma grande igreja, dizendo, ninguém melhor do que um pastor para orar. Discordo totalmente, mas não é esse assunto aqui. Deus procura verdadeiros adoradores. Para você hoje é alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, com oração, louvor, ações de graça. Aqui, o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, suplicação de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É sobre isso. É sobre estar vivendo em circunstâncias que alguém poderia dizer, não, ela vai se entregar, não, ele não vai aguentar. Mas você, no seu interior, sabe em quem você tem crido. Eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa dizia que gostava de ver matérias sobre crimes, como foram feitos. Gente, lá no passado eu até via também. Minha cabeça ficava cheia. Como que você vai se alegrar no Senhor? Eu quero me alegrar no Senhor, mas eu quero ver as matérias do crime, como foi feito, como descobriu, Primeiro que você não é um profissional do IML nem da polícia para investigar sobre isso. Mas eu tenho que estar atualizado. Se você tem que estar atualizado do que está acontecendo no Brasil, sim, de fato, eu também tento estar, mas assim, para orar para aquilo e assim, para cada vez mais confirmar de que lado eu estou, do lado da palavra de Deus. Do lado de tudo que vai a favor dela. E estou longe de tudo que vai contra ela. Que eu estou colocando diante dos meus olhos conteúdos ruins, a minha mente vai absorver aquilo. E aquilo vai refletir na minha ação, vai refletir até mesmo na minha saúde. Quem estuda sobre isso sabe que eu estou falando é verdade. Vai refletir no meu organismo e inclusive nas minhas ações, porque o inimigo está vindo com tudo sobre conteúdos para que as nossas crianças vejam e sejam atingidas diretamente no seu intelecto, na sua formação, decisão. Então, nós temos o poder de escolher, nós como adultos, temos o poder de escolher o que nós queremos, que a nossa mente seja alimentada, o nosso coração e a nossa alma seja alimentado pelas coisas de Deus e tenha um dia de alegria, de paz.